estudo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Pode ir, seu pai. Capítulo 2, do 12 ao 18. Amém? Todo mundo encontrou? Pode ser. Coloquei meu óculos com visão uma vez aqui. Não consigo enxergar. Não? Diz assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua obra, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para Cristo no dia de Cristo. Eu me glorie e que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço de vossa fé, alegro-me com vós todos, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é maravilhosa, é digna, Senhor, de toda aceitação. Nessa noite, Pai, fala conosco, nos ajuda, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, com misericórdia, Senhor, porque somente a tua misericórdia, porque teu é o querer e o efetuar em nossas vidas. Por isso, nessa noite eu te peço, acampa os teus anjos ao redor dessa casa de oração, acampa os teus anjos, Pai, ao nosso redor, para que nenhum mal, Senhor, nenhuma seta do inimigo venha, Senhor, Pai, roubar a tua santidade, roubar, Senhor, o teu querer e roubar a tua palavra. Fala conosco, Senhor, perdoa, Senhor, aquilo que não agrada na minha vida e me torna, Senhor, Senhor, um homem, Senhor, que pregue, Senhor, que fale teu reino, sem mais, ó Pai, sem menos, somente a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui hoje eu trouxe aí para a gente anotar uns textos, aí fica mais fácil, né? Quando a gente fala de significado, né, que poderíamos emprestar para o conceito de obediência. Obediência é algo treinado. Ninguém nasce obediente, tá, irmãos? É só você olhar para os seus filhos, né? Para quem tem, para quem já teve, você vê que eles são o quê? Ensinados, eles são doutrinados a obedecer. Assim como a gente, né, alguém já viu alguém adestrando o cachorro? Você pega lá o cachorro, ele pode, né, às vezes ele é agressivo, às vezes ele tem um monte de defeitos. E aí o que acontece? A pessoa contrata um profissional, ele pega aquele cachorro e vai devagarzinho, ele vai aprendendo, vai instruindo, e com o tempo você olha para aquele cachorro e fala: o que aconteceu com o meu cachorro? Né? Trocaram meu cachorro? Não, na realidade ele aprendeu a obedecer. Assim como nós cristãos, nós aprendemos com o passar do tempo a obedecer algumas coisas. Tem coisas que nem com o passar do tempo nós obedecemos, nós continuamos em desobediência, né? Mas isso não é o caso aqui hoje. Então, o conceito de obediência pode ser, por exemplo, sujeitar-se à vontade de. O que isso significa? Que você pode, né, que tem alguém acima de você que você obedeça. Isso acontece muito aonde? No seu trabalho. No seu trabalho tem sempre alguém que manda lá, ou não? Você chega lá no seu trabalho: não vou fazer nada aqui hoje não quero nem saber. Não, você está sujeito. E a vantagem é que no trabalho você faz
porque senão o que acontece? Passa no RH mais tarde, ele deixa você trabalhar até as 4h30, mas você passar no RH às 4h45, que é para você trabalhar o dia todo, né? Sujeitar-se à vontade de alguém, de uma autoridade, estar sob a autoridade de. Aí nós estamos falando do que? Você está sob a autoridade de quem? Do governo. O governo, ele é a autoridade sobre você. Quem é que estabelece as leis, as regras? Aqui a gente não está falando se o certo ou errado, se você gosta ou não gosta, se eu gosto ou não gosto. Estou falando que quem estabelece a lei são os governos. A prefeitura estabeleceu que ela pode fazer medir a sua casa com drone. Certo? Se você for pagar imposto aí, se você não olhou o seu drone, o seu carnê de imposto, provavelmente você pagou imposto a mais da sua casa. Porque na minha casa eu fui olhar e falei, puxa vida, eu construí o meu terreno e mais o do vizinho. Falei, minha casa não é tão grande assim, será que eu estou... Não é possível, né? Aí eu fui lá e tive que refazer todo o processo, ver os fiscais em casa pessoalmente, né? Mediram e viram, realmente, sua casa está errada. É óbvio, né, irmãos? É óbvio, né? Quem imaginaria que eu moraria numa casa de 400 metros quadrados, né? Não, eu ia me perder dentro dela. Simples assim, né? E não tenho também motivo para morar numa casa de 400 metros quadrados. Está sobre a autoridade, então sobre o governo, sobre a lei. Então você está de tornar-se obediência. E a outra situação é estar sujeito. O estar sujeito significa que você está sujeito às normas e regras de determinadas situações. Por exemplo, você entra num fórum. Vamos pegar uma coisa bem básica aqui. Como é que você entra num fórum? Alguém já parou para pensar nisso? Você entra num fórum de camiseta na presença do juiz? Tenta. Você vai ver o que o juiz faz com você. Ele faz você se sentir a última bolacha do pacote. Não porque você é importante, mas todo quebrado. Por quê? Porque ele não aceita que você entre na presença de um juiz, né? Quando eu falo você, uma testemunha, você, um advogado, você, uma pessoa, um requerente. Não estou falando o caso do réu. O réu, quando ele está preso, ele apresenta-se com a roupa da casa. Mas nós temos uma etiqueta lá dentro que você tem que entrar. O advogado não entra de camiseta na presença do juiz. Ele tem que ter uma gravata ou uma camisa. Ele tem que estar bem gravatado de camisa social. Então ele está sujeito. Quando você entra na casa de Deus, você está sujeito a quê? A Bíblia? Ou não? É a vontade do pastor? Não, a Bíblia. Porque às vezes a nossa vontade ela não se adequa muito não, né? E aí a gente quer fazer algumas coisas, mas nós estamos sujeitos. Entramos na... Eu sempre falo, né? As pessoas acham engraçado que a gente, daqui a uns anos, nós vamos começar a fazer curso de como a pessoa sai da igreja. Que a gente faz curso para a pessoa entrar. Convida, prega o evangelho e tal. Mas e para ela sair? Ninguém nunca explicou para a pessoa como é que ela tem que sair da igreja. Né? Então, tipo assim, você está sujeito à autoridade, você está sujeito às regras, né? Então, quando entramos na casa do Senhor, nós temos regras, temos mandamentos, e quando nós entramos na instituição CNPJ, nós também temos que obedecer às regras dentro do limite da santidade do que está escrito na Bíblia, né? Aí você fala, mas eu estou na igreja, lá faz tal coisa que não está na Bíblia, então você está no lugar errado. Simples assim, né? Tipo, não adianta a gente querer ver. Mas quando nós lemos no capítulo, o primeiro versículo que nós lemos aqui, o sentido da palavra obediência, ela está mais restrita à virtude. Porque obedecer é uma virtude. Eu vou fazer uma pergunta aqui, a câmera está para cá, então? Tá para cá. Beleza. Quem é aqui que gosta de obedecer? Obedecer. Quem gosta de obedecer aqui? Ninguém gosta de obedecer, irmãos.
Ninguém. A gente não nasce para obedecer, a gente nasce para mandar. Né? Todos nós temos aquele QI, né? Porque se a gente gostasse de obedecer, a gente andava dentro da lei de trânsito, nós andávamos daqui até Minas, a quanto por hora? 80. Mas você anda 80? Tem um ali em cima, ali por ali em cima, ali, que eu não vou falar o nome, mas eu acho que ele vai daqui na Bahia em 2 horas. Né? O pezinho chega até a encostar no asfalto embaixo. Né? Por quê? Porque nós não gostamos de obedecer, irmãos. É uma coisa meio, já é a tendência do pecado, né? Ela desvirtua isso. Então obedecer é uma virtude, porque dificilmente nós achamos alguém que, como ele obedece, né? Como ele é bonzinho, obedece. Né? Tipo assim, eu, por exemplo, aprendi a obedecer na base do... Né, o dia desse eu estava vendo meu irmão lá, um rapaz lá, ele falou que a mãe dele bateu uma vez só nele. Aos outros foi toda tentativa de homicídio. Né? Mais ou menos na minha linhagem, né? Então, tipo assim, a gente tem assim, quando Paulo escreve, eu escrevo para vocês que vocês obedeçam muito mais na minha ausência do que na minha presença. Ele está falando de virtude. E a virtude da obediência, eu coloquei aqui isso aqui, isso é para a gente só dar uma introdução no que a gente vai tratar. Né? Então, a virtude ela é baseada em honestidade. Eu sempre falo, né, que ser honesto hoje em dia, Rui Barbosa falou lá algum tempo atrás, né, que ele disse que um dia nós chegaremos num tempo nesse país que ser honesto seria motivo de piada. Ele falou isso em 1940. Eu não sei, parece que está cumprindo, tá, gente? Grande jurista Rui Barbosa, né? Então, honestidade, falar a verdade. Irmãos, falar a verdade, a gente quando a gente fala de falar a verdade, não é ser estúpido, nem ser grosso, não, é falar a verdade. A gente, o que você acha de tal assunto? Eu acho isso, isso, isso. Eu penso dessa maneira, a Bíblia diz isso e isso. Não é a gente sair jogando, eu sou honesto, só falo a verdade, sai soltando palavrão, solta a palavra ao vento, já chama o cara de cavalo de faraó e vai por aí fora. Não é assim que funciona. A virtude também é uma coisa chamada paciência, que ninguém aqui tem. Tá? A gente controla a nossa, mas paciência ninguém tem. Né? A gente saber esperar sem se irritar. Isso é paciência. Gente, a gente não espera nem o áudio do WhatsApp mais. A gente já clica 2 vezes para ele correr. Porque eu não quero ouvir a sua voz, não tem. Né? A gente não tem paciência para nada. Nós somos totalmente impacientes, totalmente sem tempo. A paciência é algo assim, que quando você encontra alguém paciente, o que você fala que ele é? Lerdo. Nossa, o irmão lerdo. Pedi para ele ler o Salmo 23. Ele levou uns 3 minutos para ler o Salmo. Aquilo se lê em 2 minutos. Eu pedi para o irmão fazer uma oração, ele fez uma oração, era só 1 minuto de oração. Ele já está a 5. Né? E a gente se irrita, né? A gente se irrita, por exemplo, em esperar o ônibus. Eu lembro um dia desse que eu fui pegar o ônibus aqui embaixo, gente do céu. Aí eu entendi o que realmente significa aquele hino da harpa Calvário. Padeci grande, Calvário, Calvário, padeci grande. Eu passei e o busão já tinha passado para lá. Falei, vai dentro de cá, né? A lógica humana, né? Tipo, eu sou um cara que trabalha muito com lógica. Se foi um para lá, automaticamente vem um para cá. Então eu vou ser esperto, vou esperar desse lado. Se eu estivesse andando, eu já cheguei meio por ano. Fiquei aqui 1h20. Aí eu falei, tipo assim, eu falei, quantas murmurações eu disse naquele dia, viu, irmão? Vou te falar, porque eu queria ter asas de anjo, você vai voando, né? Mas não, na paciência vai, né? O trânsito, né? Gente, nós no trânsito, eu sempre brinco que tem pessoas que têm 2 personalidades. Os caras chamam de bipolar, né? Mas tem 2 personalidades. Uma quando ele está andando, normal, na rua, sem carro, e a outra quando ele entra dentro do volante.
Parece que quando ele põe as duas mãos no volante, o negócio pega ele e começa. E aí pronto, acabou. O cara vira, nossa, ele se irrita até com o pernilongo que para perto dele. Aí você fala, maluco, esse cara é tão calmo, né? Mas pegou ali, sentou no banco, pegou as duas mãos no volante. Meu Deus do céu, é uma transformação, né? Generosidade, né? Virtudes. Ser generoso. Ser generoso é algo, ao ser altruísta, né? Ajudar os outros, o bom samaritano, aquele que estava, né? Ajudar o próximo, né? Humilde, né? Como a Carol cansa de dizer aqui, a humildade é um traço bem legal, né? Que a gente não tem reconhecer limites, né? Então, não é, sabe, tipo assim, eu lembro quando a gente era criança, e tipo assim, criança, um pouquinho do tamanho do Anthony assim, só que pesando metade do que ele pesa, né? Tipo com 15 quilos. E aí a gente vinha lá, eu tinha os maiores que estavam carregando peso. A gente querendo bancar o machão, eu vou carregar também. Não tinha humildade nenhuma de reconhecer. Primeiro que não tinha força, segundo que não conseguia carregar nem o próprio peso, né? Então, reconhecer limites, irmãos. A humildade é uma coisa absurda, a gente reconhecer que a gente tem limites. E os nossos limites, às vezes, ele bate e chega no teto. A gente tem que entender isso, né? Outro exemplo de virtude, coragem. Né, tipo assim, a coragem ela é algo meio problemático. Por exemplo, a pessoa corajosa demais, ela se mata. A pessoa medrosa demais, ela morre. Entendeu? Por exemplo, está pegando fogo aqui não. Está pegando fogo em algum lugar e o fogo está consumindo tudo. Chega o corajoso, pula dentro do fogo, vou salvar, morre. E o medroso, ele tem medo de sair e morre também. Entendeu a questão de coragem, que ela pode ser tão boa quanto ruim? A coragem é fazer o certo, apesar do medo. Tipo assim, eu vou fazer tal coisa, eu sei que eu vou, mas eu vou fazer. Vamos imaginar no pecado, eu sei que eu vou sofrer um tempo, mas eu vou parar de fazer tal atitude. Você teve a coragem de dizer, mesmo com medo de fracassar. A coragem é algo interessante, porque a coragem não é você cair. A coragem é o desejo de você recomeçar. Muita gente acha que a coragem é só ir para frente. Não, a coragem é ter que você tenha condições de recomeçar. Porque, por exemplo, você pegar uma pessoa que afastou-se dos caminhos do Senhor, qual é o maior? Ele tem coragem para voltar? Tem? Mas ele tem medo. O julgamento, as coisas que podem acontecer com ele. Então, a coragem, fazer o que é certo apesar do medo. Isso aí são qualidades que te aproximam de Deus. Então, virtude é aquilo que te aproxima de Deus. Então, eu tenho virtudes, então eu me aproximo de Deus. Então, quando a gente fala da salvação, né, do crente que é salvo, eu dei aqui uns três tópicos para a gente começar a adentrar na lição em si, né? Desenvolvimento da salvação. A gente entende que a obra da salvação começou quando? Estou falando a obra da salvação, não a promessa da salvação. A promessa começou lá em Gênesis 3:15. Eu estou falando a obra ela consumada aonde? Na cruz. Não foi ministrado aqui no domingo? Né? Então a obra ela foi consumada na cruz. Qual foi a palavra a última palavra que Jesus colocou, falou quando ele estava na cruz? Está consumado. Está escrito onde? Em João 19, versículo 30. Então, a obra realizada e consumada na cruz, o braço está consumado, foram as últimas palavras de Jesus. Isso significa que a missão de salvação foi totalmente cumprida e a dívida do pecado foi paga e as profecias se cumpriram, marcando a vitória sobre a morte. Em nossas vidas representa,
em nossas vidas, o desenvolvimento da salvação, ela representa salvos do passado. Nós éramos condenados, como diz o pastor Vanderlei, nós tínhamos 3 condenações, não só uma, né? Tinha 3. Então, nós éramos condenados à morte. E aí, em 1 Coríntios 15:55, ele diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Então, do nosso presente, né, representa salvo do nosso passado. Nós estávamos condenados, hoje não. Aí, quando ele fala assim, e o nosso presente? Nós somos guardados no presente. Lá em João 17,15 diz: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Então, o nosso presente, nós somos guardados. Se do passado nós somos livres, né, salvos do passado, nosso presente nós somos guardados. E nos torna esperançosos para o quê? Para o futuro. Por que a gente vem na igreja, irmãos? Com a esperança de um dia? Tem até uma música do Gaspar Neves que é a esperança de um dia poder vê-lo, né? Esse é o meu desejo. E aí ele diz assim: a esperança no futuro, a nossa esperança é de termos uma vida melhor. Apocalipse 21:4 diz: e ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Esse é o nosso futuro. Você entendeu que o desenvolvimento da salvação ele tem passos? Representa salvos do passado, guardados no presente e uma esperança vindoura para aqueles que permanecerem até o fim. O progresso da operação da salvação é bem verdade. Aí agora vem a notícia chata, né, irmão? Não posso dar só notícia boa, tem que trazer uma notícia ruim também, né? É bem verdade que não estamos plenamente redimidos, porque habitamos num corpo corrompido. Por essa natureza pecaminosa, Paulo nos mostra que o pecado habita nele, tornando-o prisioneiro dessa tendência. Quando diz lá, nós estamos lendo Romanos 7,19, ele está dizendo o quê? Aquilo que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, logo eu me pego fazendo. Quem está falando isso, irmão? O Afonso? Não. O homem que escreveu mais um texto do Novo Testamento, simplesmente Paulo. E aí você acha que seu corpo está bonzão, saradão? Tá, certo. Entra nessa, né? Não é de ser orientação de um profissional, né? Paulo mostra que o pecado habita nele, tornando-o prisioneiro dessa tendência. Nós temos uma tendência pecaminosa, né? Apesar do estado miserável do homem, Paulo, ele agradece a Deus por Jesus, que oferece vitória sobre a natureza pecaminosa. Então nós temos um corpo que ainda não conhece a plenitude do Senhor, que ainda não está 100% de acordo com o que Deus quer, mas nós temos um Deus, nós temos um Jesus Cristo oferecido na cruz do Calvário, que oferece vitória sobre a natureza pecaminosa. Então nós não temos desculpa. Aí a notícia triste: não temos desculpa. A gente até que quer ter uma, mas não vai ter, né? Não tem como, né? E por último, nós temos a plenitude da salvação. Vivemos a vida cristã numa tensão entre o já e o ainda não. Eu até gostei dessa frase aqui: o já e o ainda não. Você já é salvo, aí vem uma frase: ainda não. Aguarda um pouquinho, né? Isto é, o reino de Deus está entre nós, mas não se manifestou plenamente. Então nós temos o gostinho do céu. Às vezes nós sentimos a presença de Deus aqui. Vamos participar, por exemplo, da Santa Ceia no domingo. Você vai ter um pré-requisito, você vai ter um cheiro do que vai ser no céu. E aí você fala: puxa vida, eu estou no céu. Aí você abre o olho e você vê eu do seu lado. Você fala: não estou não. Né? Não estou. Tipo assim, o Afonso já está aqui, já tem mais uns aqui, então não estou também não, né? E aí diz: plenamente temos a esperança de uma transformação gloriosa, que permeará toda a terra, quando da vinda do Senhor Jesus. Porque o que diz em Romanos assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Nós estamos esperando
essa manifestação do Filho de Deus, porque aí nós vamos ver como Ele é, e não imaginando. Todo mundo imagina Jesus de um jeito, irmão: olho azul, olho verde, cabelo cacheado, cabelo comprido, loiro, negro. Todo mundo imagina Jesus, mas nós vamos ter a verdadeira manifestação quando Ele se manifestar a nós, e aí a gente vai conhecer realmente Ele. Aí eu fiz uma curiosidade aqui: você sabia que no céu também estão esperando essa resposta? Agora eu falei, puxa vida, né? Apocalipse 6, 10, diz o que lá em Apocalipse 6, 10? Alguém já leu? Diz assim, ó: até quando? Os santos falando para o Senhor: até quando, Senhor? Leia aí para mim ver se não é isso que está escrito. Até quando? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem está falando isso aí, irmãos? Aqueles que foram martirizados, aqueles que sofreram o dano da morte pelo nome de Cristo diante de Deus. Eles estão falando: Senhor, até quando o Senhor vai deixar esse negócio do jeito que está? E aí o que o Senhor fala para eles? Aguarde um pouquinho de tempo. É o mesmo que Deus fala para você: aguarde um pouquinho de tempo. Até quando, Senhor, eu vou viver nessa condição? Aguarde um pouquinho de tempo. Aquele que virá não tardará, né? Só um pouquinho, né? Como dizem em Hebreus, só um pouquinho, aguarde um pouquinho. Aí a gente pega essa benção. Essa aí é a plenitude. Eles estão perguntando: Senhor, até quando nós vamos ficar nessa aqui? Eu quero saber quando é que o Senhor vai julgar aqueles que nos matou. Aplica a sua justiça sobre a vida deles. E aí aquele que está sentado no trono fala: aguarde. Isso aí já tem 4.000 anos, mas não tem problema, vai se cumprir. Não tenha pressa. Próximo. O caráter dinâmico da salvação, né? No texto de Filipenses 2,12 podemos destacar 3 aspectos da salvação operada em nossas vidas pelo Senhor Jesus. O primeiro se refere-se à obra realizada e consumada, né? De forma suficiente na cruz do Calvário. É a salvação da pena do pecado. O pecado foi julgado e aniquilado. Essa é a verdade. Então, tipo, quando a gente fala de guardar, de ter a nossa vida em salvação, ele está dizendo assim: a cruz do Calvário é o suficiente. Nós não precisamos de nenhum tipo de subterfúgio. Nós precisamos apenas olhar para a cruz do Calvário. E a salvação da pena do pecado. Tipo assim, você estava condenado, eu estava condenado, nós estávamos condenados. Então, a partir daquela situação, nós deixamos de ser condenados e passamos a ser livres. Aí, como foi ministrado aqui, que livre nada, arbítrio de Cristo, né? Não somos mais escravos, e se libertos. Romanos 8,1. Portanto, nenhuma condenação há. Para quem? Para todos? Não, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a gente pega esse versículo aqui e fala: graças a Deus, nenhuma condenação há. Espera aí, não é bem assim, cara pálida. Para quem está em Cristo Jesus, né? O segundo aspecto diz respeito ao caráter progressivo. A salvação, você aceitou a Jesus, né? Como foi ministrado aqui um dia desse, você aceita, é um ato, né? E aí esse ato e a santificação é um processo, e aí ela vai, né? Ao segundo diz respeito ao caráter progressivo da salvação da vida do crente. Mesmo que o nosso corpo ainda não tenha sido transformado, resistindo ao pecado, e este não mais nos domina. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Quando é que o pecado não domina em nossas vidas? Quando nós não estamos na carne. E quando nós estamos na carne, o que domina sobre a nossa vida, irmão? Não nem precisa me responder, né? 1 João 2, 1 e 2, aí ele diz o caráter progressivo da salvação. Filhinhos, não pequeis,
É uma dica bem boa de João, não tá, irmão? Filhinhos, não pequeis. Eu falo para você, não pecar. Não peca, tá? Mas aí ele fala assim, como eu sei que você vai pecar? Eu vou te dar um escape, tá? Mas se alguém pecar, temos quem? Um advogado. A dica é, não peque. Mas se pecar, o que você tem? Um advogado. O justo. Não é só um advogado, é o justo, tá? Porque tem uns advogados por aí que vão correr deles. Deixa pra lá. Não obstante ao fato da salvação eterna vir de Deus, Paulo diz que o Senhor nos chama a zelar e a desenvolvê-la em nosso cotidiano. Como nós falamos aqui, irmãos, a nossa vida, ela não está só ligada quando nós estamos aqui dentro da casa do Senhor. Ela é no nosso cotidiano. Às vezes eu vejo uns irmãos pregando, e tinha um pregador falando, eu não me importo que você fale mistério, eu não me importo que você fale profecia, eu não me importo que você ore por pessoas e eles sejam curados, eu não me importo que você ore por alguém cego e ele saia da igreja enxergando. Você sabe o que vai me fazer importar? É como você trata a sua esposa e seus filhos em casa. Porque isso mostra o caráter da salvação na sua vida. Aí eu fiquei pensando comigo, falei, puxa vida, eu não precisava nem ter ouvido isso, né? Mas é um fato, né, irmãos? A gente pode fazer todas as coisas, pode orar, ressuscitar mortos, fazer tudo que a Bíblia diz, mas o nosso cotidiano, como é que ele está diante de Deus? Como é que nós desenvolvemos o nosso cotidiano? Como é que a minha esposa me vê, como meus filhos veem, a minha mãe, os meus amigos, como é que eles me veem? Me veem como crente ou me veem como alguém que está, filhinhos, vós porém não estáis na carne? E por último, no texto da plenitude da salvação, quando finalmente o nosso corpo receberá uma redenção gloriosa, e não mais teremos dor, angústia ou lágrimas, pois estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 17, porque se cremos que Ele ressuscitou, seremos com Ele arrebatados. Irmãos, aqui vai uma dica do pregador nessa noite. Se você não acredita na ressurreição de Cristo, não, para nada serve, tá? Essa aí é uma tese. Se eu acredito que Jesus Cristo ressuscitou, eu acredito que com Ele você é arrebatado. Essa é algo verdadeiro. Você tem que ter isso no seu coração. Se Cristo ressuscitou, eu também vou junto. Estou na vaga, né? Um dia desse eu estava ouvindo uma música de uma dupla dessas caipiras aí, que é gospel, né? Aí ele falou que ele vai para o céu nem que foi de carona. Eu falei, vai não. Vai não. De carona você não vai. Não vai mesmo. Se fosse para ir de carona, a única pessoa que poderia ter ido de carona para o céu era Eliseu. E mesmo assim Elias falou, se a capa cair, tu se vira, tchau, eu fui. Né? E aí eu falei, não vai, tá? Então tipo assim, a gente tem que acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Porque se eu acredito que Jesus Cristo ressuscitou, eu automaticamente estou dizendo que Ele veio em carne e padeceu por nós. Senão não haveria motivo nenhum, né? Próximo. Deus é a fonte da vida. Nossa, pastor, essa é a coisa mais óbvia que eu já ouvi na minha vida. É óbvio, né? Por si só, o crente não pode ser salvo. Também você acha que está sabendo disso, né? Pois é o Espírito Santo que opera no homem. Por isso que a Bíblia diz que de Deus é o operar e o efetuar. Qual é a sua relação com Deus então? Se Deus opera e efetua, ao homem, opera no homem a salvação. Aí João 16, do 8 ao 11 diz assim, eu peguei só os enunciados, porque senão fica muito grande, teria muitos slides. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você abrir sua Bíblia lá, ele vai esclarecer, ele vai convencer o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. O homem do pecado porque não creu nele. E aí você vai ver lá, né? Você abra lá sua Bíblia e leia, né? Então, tipo assim, quem vai fazer isso é Cristo. Então não tem como a gente achar que a minha vida vai ser boa, a Filipenses vai ser, não, tipo assim, eu vou querer efetuar. Se o Senhor, sem o Senhor, a humanidade está cega, morta no pecado, carente de iluminação do Espírito para o arrependimento. Isso aí aconteceu com Saulo, né? Se na vida dos ímpios, Satanás instigando à prática das obras, né? Aí você fala assim, puxa vida, quer dizer que todo mundo que está lá fora, o inimigo dá um jeitinho de usar ele? O que vocês acham? Vocês acham que não? Não, mas aquela velhinha é tão boa, minha vizinha é tão boazinha, nunca falou nada aí. Gente, toma cuidado, né? E é mais Paulo está descrevendo, aí Paulo descreve aqui em 2 Tessalonicenses 2,9, Paulo está falando do anticristo, que atua segundo a eficácia de Satanás. Então Satanás ele usa pessoas lá fora. Por isso que eu digo, quando a gente vem num culto de ensino, a gente não tem que estar preocupado com quem está lá fora. A gente tem que estar preocupado com as pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Isso aqui é para a gente aprender a viver à luz da palavra. Não é para, mas eu conheço o irmão que está lá fora. Irmão, ele está lá fora, você está aqui dentro. Eu estou aqui dentro. Então eu zelo pela minha alma, eu zelo pela minha vida. E com um pouco de sorte orar pela vida dele, né? Para ajudar ele lá, vou tentar trazê-lo de volta, né? É o Espírito de Deus quem opera no crente, na vida eterna. Para a vida eterna, né? Ou no crente, a vida eterna, né? João 16, do 7 ao 12. Jesus está tratando com os seus discípulos a vida do Consolador, né? A gente já sabe, né? Subirei para o Pai, né? Estava falando para os discípulos da sua ida, e os discípulos ficaram meio chateadão, né? Aborrecidão. Como assim, Senhor vai e vai deixar nós aqui? Puxa vida, né? Não tem como, né, Senhor? Aí ele fala, não, mas eu vos darei um outro Consolador, porque vocês, por vocês mesmos, vocês não vão a lugar nenhum. E é tão provado isso, irmãos, que quando Jesus sobe e ele é morto e fica 3 dias embaixo lá, fazendo o que ele tinha que ser feito, quando ele volta e ele fica uns 40 dias. O que os discípulos fizeram? Alguém lembra? Um chamou o outro, o que ele vai fazer? Não tem nada para falar, vamos pescar. Sem mim nada podeis fazer. Eles foram para a praia pescar, e Jesus chega lá na praia, né? Está lá em João lá. Fala, você pegou alguma coisa? Aí os discípulos pegam nada. A noite toda puxando rede aqui, batendo rede, pegando nada, parecendo nós pescando, não pega nada. Só vai na beira do rio só para levar um pernilongo na cara. E aí Jesus fala, puxa vida, joga a rede do lado direito. Porque qual era a mensagem de Jesus para os discípulos? Ficar em Jerusalém. Não era para ir pescar, você tem que ficar em Jerusalém, não é para ir pescar. A sua obra de pescaria já foi. Agora só vai pescar no Pescipai, olha lá, né? Deixa para lá, né? E aí ele diz, a vida do Consolador. E sem ele nada podemos fazer. E aí Paulo, consoante a essa mesma coisa, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, verso 9 ao 14, Paulo traz um pequeno lembrete de como devemos andar em concordância com o Espírito Santo. Somente dessa forma o salvo se torna-se instrumento de justiça no mundo corrompido. Paulo está dizendo assim, olha, você tem que entender que é Cristo, que é Deus que faz a obra na tua vida. Enquanto você não entender isso, você não será um instrumento de Deus nessa terra. Se você ler lá, né, lê lá em o trecho que está ali escrito ali, de Romanos 8, de 9 a 14, ele traz um lembrete para nós. Olha, viva como Jesus falou lá em João 16, dependente do Espírito, totalmente dependente dele, né? Porque o mundo que vocês vivem é corrompido. Gente, não espere coisa boa deste mundo. Eu vejo de vez em quando uns crentes falando, vai melhorar. Aí chegou aquele que atrás do rolê das pessoas, não vai melhorar, não, vai piorar. Nossa, vira essa boca para lá, pastor. Então joga a Bíblia fora. Escreve a Bíblia.
Vou mudar minha Bíblia agora. A partir de 2020, de 2035 vai mudar. Vira lá os profetas lá de Jeremias. Pode ficar tranquilo, 2 anos você está de volta, assim diz o Senhor. Deus falou, eu nunca falei por esses caras. Nunca. Vocês vão ficar 70 anos lá. A gente quer escrever, né? Próximo. Já foi? Isso. Operando a salvação com temor e tremor. Filipenses 2, desculpa, não está errado, é 2, 12, tá? É 2, né? Eu penso que é 12, não é 12, não. No versículo 14, o apóstolo Paulo destaca 2 posturas nocivas à predisposição aos filipenses. Essa nós já conhecemos, tá, irmão? Essa nós conhecemos bem. Tá? Murmurações. O Antigo Testamento descreve a murmuração dos judeus como uma atitude de rebelião. Se você chamar murmuração de rebelião, eu consigo constatar que rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. Então, quem murmura, quem faz rebeldia e quem faz feitiçaria estão no mesmo barco. Esses realmente são no mesmo barco, tá? Fica tranquilo, né? Tipo assim, os israelitas atravessaram o deserto sob a liderança de Moisés, né? Passaram a reclamar das pessoas, do líder hebreu. Para eles, Moisés jamais deveria ter estimulado a saída do povo judeu do Egito. Lembra quando os judeus estavam lá fazendo festa? Por isso que eu falo, irmãos, o ser humano ele é o cara mais estranho que eu conheço na face da terra. Ele faz festa, daqui a pouco está de mão morta. Passaram o Mar Vermelho, o que eles fizeram? Festa, pagode, churrasco não tinha. Tamborim, Miriam cantando só o Senhor é Deus. Ah, glória! Parece a gente da igreja. Viu um milagre? Glória a Deus. Passa da porta. Ô, dia miserável. Acabou o dia. Nossa, miséria de dia. Lazarento, né? E aí a gente fala isso, porque depois de 3 dias estavam querendo quem? Apedrejar quem? O cara que abriu o Mar Vermelho, mano. Eu vou dar uma dica para você. Você ajudou alguém e quer te apedrejar, não se preocupa não, isso com Moisés também, tá? Fica de boa aí. Eu sei que às vezes dá vontade de bater neles, mas tudo bem. Nunca deveria ter estimulado, né? Hebreus 11, ele fala, não teria por acaso sepulcro suficiente para a gente morrer no Egito? Gente, no Egito a gente comia alho, poró. Gente, pelo amor de Deus, o que muda alho e poró na vida de alguém, gente? Não, na boa. A gente comia carne, mentira, escravo. A gente tinha isso, a gente tinha aquilo. O que eles tinham lá era chibatado e barro sem palha. Era o que eles tinham lá. Mas e eles falaram, não, a gente tinha comida, nesse deserto a gente vai morrer de fome. Não, sério, né? Quem é aqueles cristãos que aceitam Jesus, falar, minha vida piorou depois que eu aceitei Jesus. Dá uma vontade de dar um aleluia santo. Murmuração por comida. Em Números 14, eles murmuravam por quê? Eles pegaram o cara, chegou os 12 lá de espias, aí mandaram de espia. 10 trouxeram o quê? Notícias ruins. E 2, a pergunta é, qual é a probabilidade de você acreditar, na maioria ou na minoria? Então 10 chegou lá e falou, olha, toma que nem gafanhoto na presença dos caras, a terra é uma praga, mata as pessoas, seco que nem um deserto, dá nada. E aí o povo pega e murmura contra, não, para que tirou a gente do Egito? Você vai morrer desse jeito aqui, essa terra, esse povo, tirou nós para, olha o que o crente falou lá, olha, tirou nós para entregar as nossas mulheres, os nossos filhos, para morrerem na... Eles não tinham direito nem de ter filhos. E estavam reclamando que
que não queriam entrar na terra, porque alguém falou que tinha um gigante lá, né? Eles murmuraram também por água, né? Passou lá 3 dias, então não acharam água, começaram a murmurar. E a Bíblia diz que Moisés vai lá, bate na pedra. A murmuração é uma coisa tão interessante que até Moisés se irritou, irmãos. Quando eu falo até Moisés, porque Moisés era o homem mais manso da terra. Ele fala: Deus, isso aí é raça tua, isso é teu. Esse peso para mim, olha, se for possível, se eu quiser me matar agora para mim não perder a minha salvação, por favor, me leva. Parece os crentes, me leva, Jesus, porque eu estou sofrendo demais. E aí ele fala: esse povo é teu, eles estão querendo, né? Deixa para lá, né? Esse ato constrangeu o homem mais manso da face da terra. Os israelitas receberam dele a alcunha, né? Ou o nome, né? De geração perversa e rebelde. Deuteronômio 32, versículos 5 ao 20, né? Tal titulação não se aplica aos filipenses, pois eles não eram rebeldes, nem murmuradores. Ainda assim o apóstolo Paulo os exortou a fazer todas quaisquer coisas sem murmuração ou queixas, tal como convém os mansos. Vou falar um negócio para você. Quando a gente fala de, não, mas esses irmãos não tinham nada. Adão tinha pecado, irmãos? Adão murmurava? Blasfemava? O que Adão fez de pecado, irmãos? Tinha nada. E o que aconteceu com ele? Caiu. Aquele irmão é tão santo. Nossa, parece que ele anda flutuando nas estrelas. Irmãos, toma cuidado, né? Por isso que Paulo exortou: cuidado, filipenses. Eu sei que vocês são gente boa, fazem as coisas certas, mas toma cuidado, porque isso aqui já derrubou muita gente lá no deserto. Para falar a verdade, ninguém entrou na terra prometida, só 2. Aí, contendas, ele diz assim: olha, o Novo Testamento, a expressão grega para contendas é dialogismo. Essa expressão descreve a disputa ou debates inúteis que geram dúvidas e separações na igreja local. Irmãos, quem é que já teve o desprazer de ligar a televisão e ter uns pastores discutindo lá na rádio? Já ouviu? Eu acho que Adão tinha umbigo. Não, Adão não tinha umbigo. Não, eu acho que quem casou com não sei quem pegou. Não. A fruta era uma maçã, um abacate ou um girimum? Ou era um coco? E aí os caras começam a discutir, né? E Paulo descreve a título assim, 3:9: questões loucas, genealogias e contendem nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Aí você fala: mas isso não acontece. Não? Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês acharem que é uma coisa interessante. Hoje, nos dias de hoje, nós temos exemplos de igreja que usa a réplica da Torá. Quem não sabe que a Torá é o livro enroladinho lá no corpo, ela usa uma réplica da Torá porque é espiritual. Eu tenho ancestralidade com Israel. Nasci em Minas Gerais, São José do Japuri, tenho ancestralidade com Israel, né? A arca da aliança dentro da casa do Senhor. Tem uma arca lá, tá carregando, né? Vai lá e leva a arca para lá, puxa a arca para cá, puxa a arca para lá, né? Shofar. Shofar é da hora, irmão. O chifre. Os caras sopram. Quando ia para a guerra, Gideão. Lá em Gideão, os caras tocaram os shofar, os chifres. Ou eles eram para chamar, fazer o chamamento, ou para convocações ou para festas. E tem igreja que o cara está pregando no meio do culto, o cara: Jesus é o Senhor. Já passou um caminhão aqui. Não, é um abençoado com um chifre na boca, assoprando, né? Talite. Sabe o que é talite? É aquele manto que o cara bota aqui, parece Alguém já foi para o Rio Grande do Sul? Já viu? Aqueles gaúchos lá que usam aquele. Como é que é o nome daquele negócio? Charlie? Eu não sei. Ele furado aqui, e é uma capa que protege todo o corpo. No frio, as pessoas usam ele por causa do frio, né? Ele vai para a lida num lugar, é um Charlie. Então, talite é um manto. E aí tem irmão que é o manto da oração.
Ô irmão, não ora, deixa eu falar, vai. Aí ele, além de ele usar o estofar, usar o talit, ele ainda usa o kippah, que é aquele bonezinho redondo que põe na cabeça. Aí ele fica lá pensando que é um judeu. Aí você olha para aquilo e você fala, mas aonde é que você está, filho? O que você acredita nisso? Né? E o pior não é ele acreditar, né, irmãos? O pior é o povo acreditar. Porque ele acreditar, tudo bem, né? O cara pode ser, mas um pouquinho esclarecido. Por isso que Paulo diz, gente, lá em Gálatas, não é para ter isso dentro da casa do Senhor, isso é judaizante, é uma igreja judaizante que não vai edificar nada, né? E as pessoas ficam brigando, não, tem que ter, você tem que orar de que passa, você tem que ter o manto da oração, você tem que, gente, mezuzá. Pastor, essa parte que eu falei, a gente pode incluir o véu aqui, o desenho das coisas? Não, porque o véu não é uma tradição, né? É um costume ali da região de Corintos, né? Da igreja de Corintos, por causa de uma situação específica que tinha lá naquela casa, naquela região, né? Aqui não, aqui o cara está achando que é judeu, entendeu? Ele se veste como judeu, de vez em quando até fala como judeu, para achar que isso traz um sinônimo de espiritualidade. Alguém sabe o que é uma mezuzá? Alguém já viu uma mezuzá? Eu já vi lugar que os caras dão um mezuzá para você se você fizer o voto. Faça o voto de 100 mil aí que eu te dou uma mezuzá. Mezuzá, irmãos, é um pingente que se coloca ao lado direito da porta, dizendo que aquela casa é uma casa de oração. É a mesma coisa você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e deixar ela em cima da estante. Aqui demônio não chega, está no Salmo 91. O diabo está dando, o diabo lendo o Salmo 91. Puxa, isso é verdade mesmo, né? Tenho certeza que isso é verdade. Então são coisas que as pessoas ficam brigando, né? Ao mesmo que discussões, litígios, dissensões. As pessoas, Paulo está falando para os filipenses, olha, toma cuidado, gente, toma cuidado com contenda, toma cuidado com murmurações, dissensões. Você ter discussão dentro da igreja, ao invés de você tentar resolver de alguma maneira dentro da casa do Senhor, você acaba levando para tribunais, para a justiça. E aí o Paulo descreve lá em Coríntios 6, do 1 ao 8, fala, gente, não tem um sábio entre vós, não tem um entendido na palavra de Deus, e vocês têm que levar as suas situações para serem julgadas diante de um ímpio. Jesus, né, irmão? Se a gente tem alguma contenda com o irmão, antes de levar lá para o fórum, tentar resolver por aqui pelo menos, né? Dá para a gente discutir o assunto? Dá. Eu perco aqui, você ganha ali, eu ganho aqui, você perde ali. Vamos tentar, né? Porque tem coisas que não ocorrem. Claro, irmão, se for um caso de crime, a gente não vai entrar nesse mérito da questão. Crime é outra situação, é código penal, é outra história. Eu estou falando em coisas de disputas diárias aqui dentro, essas coisas que era possível se resolver entre nós, né? E aí o Paulo descreve, vocês estão levando para o ímpio, cara. O ímpio está julgando vocês, e vocês vão julgar o ímpio. Explica isso para mim. Você está levando um negócio, uma situação que para o ímpio julgar, e você vai julgar ele. Não tem lógica, né? Próximo. Sejais irrepreensíveis e sinceros. 15:16. O apóstolo apela aos filipenses para que se achem irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Sinal de negação aqui. Toda vez que você vê irrepreensíveis, é sinal de negação. Vocês não tenham do que ser repreendido. Qual é a carta do Apocalipse que é a igreja que não tem repreensão? Alguém lembra? Não. Eu estava lendo isso, fiquei com esses personagens. É a única carta, que é a carta que o Senhor, que João escreve, diz assim:
eu sei das suas aflições. Esmirna, és pobre, né? E aí ele diz assim, né, tipo assim, é irrepreensível, de forma correta e moralmente pura, não necessitando de repreensão. Irmãos, nós não podemos ser repreendidos. A pior coisa que tem no mundo é nós sermos repreendidos por alguém que não é cristão. Alguém fala assim, você está fazendo isso, mas isso não é de Deus, não. Mas você é crente? Não, sou satanista mesmo. Mas isso não é de Deus, está fora da Bíblia. Aí você fala, meu Deus, onde eu fui, né? Alguém que dominou a carne, então, tipo, irrepreensível é alguém que domina a sua carne, pois anda no Espírito. Gálatas 5, 16, 17, né? Andar em Espírito para não fazer o desejo da carne. A sinceridade é outra virtude que se opõe ao mal, ou ao dolo, ao engano, é a má fé, né? A pessoa sincera pauta-se pela lealdade, lisura e boa fé. Nada menos que isso é o que o Eterno espera do seu povo. Porque, né, Jesus certa vez fala para aquelas pessoas, se você faz só o que eu te mando, grande coisa, não serve para nada. Isso aí qualquer um faz, você tem que fazer a mais, né? É o que nós estamos esperando. O que Deus espera de nós é nada menos que isso, nós sejamos sinceros, leais, né? De boa fé, boa índole, né? Guardando a palavra da vida. Para o apóstolo, guardar a palavra de Deus não é apenas assimilá-la, mas sobretudo praticá-la. O apóstolo Paulo dá um ensinamento nos Filipenses seguinte: olha, não é você guardar essa palavra, não, é você aplicá-la, praticá-la. Gente, praticar a palavra de Deus, ela é, hoje, daqui uns dias, guardem isso que eu vou falar aqui, daqui uns dias, praticar a palavra de Deus, você será preso, tá? Guarde isso aqui, talvez eu não viva isso, né? Mas eu estou te avisando que haverá um tempo, haverá uns dias, não muito longe, em que você falar da palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, não assimilar, mas sobretudo praticá-la, você está incorrendo no risco de ser preso. Aí veremos outra vez quem serve e quem não serve a Deus. Guarde o que eu estou falando. Ele fala, não, isso é palavra, não, isso é palavra de Deus. O caminho que nós estamos andando, irmão, o caminho que o mundo anda é exatamente para fechar, selar as nossas bocas, as nossas línguas, e para nós concordarmos com o que as pessoas acham que é correto. Mas aquele que for falar a palavra de Deus, daqui uns dias vai estar lá no Apocalipse também. Senhor, até quando? Né? Pois o poder da palavra. Salmo 119, 11 diz o quê? Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Porque é bonito? Não, para não pecar contra ti, né? Por isso Paulo encoraja os filipenses a guardar a palavra, pois além de promover a vida no presente, ela ainda nos garante esperança e vida eterna para o futuro próximo, né? A salvação opera contentamento, né? Nós já estamos caminhando para o final, né? O contentamento da salvação esperada. O apóstolo Paulo reporta em seu Antigo Testamento, quando ele fala assim: eu já estou como libação. Alguém sabe o que é libação? Aí é uma pergunta que faz parte do culto de ensino, a gente tem que perguntar. Alguém sabe o que é a palavra libação? O que significa libação? Não sabe? Estou preparado? Não. Libação é o ato de se derramar no altar. Então ele está assim: olha, eu já estou colocado no altar, estou derramado no altar. Por isso que ele usou o Antigo Testamento. No Velho Testamento se usava a palavra libação para quando você ia ao altar, você derramava na presença do Senhor, né? O apóstolo Paulo, no Testamento Filipenses, a fim de servi-lo, ele entregou a sua vida, ainda que seja oferecido por libação, o sacrifício e serviço da vossa fé. Da fé de quem? Dos Filipenses. Versículo 17:
O apóstolo está ciente das privações que impôs a si mesmo para edificar o corpo de Cristo em Filipos. Alguém lembra da primeira aula da Carol aqui? Tudo bem, deixa para lá. Ela fala lá, ela contou o que Paulo passou para fundar essa igreja, as situações difíceis que ele teve, né? As surras e afins, né? E aí ele diz assim, em outras palavras, a essa altura os sacrifícios e desgastes do apóstolo são superados pela alegria de contemplar naquela comunidade o fruto da sua vocação, dada por Cristo Jesus. A salvação operada em sua vida também operou na dos filipenses. A mesma salvação que operou na vida de Paulo também se operava na vida da igreja de Filipos. Por isso que ele se alegra, né? Por isso que chama-se a carta da alegria. Eu não sei como é que Paulo conseguia ser alegre, mas tudo bem, irmãos, eu vou falando sério para vocês, né? Tipo assim, mas Paulo fala assim: alegrai-vos, né? O versículo aqui daqui a pouco ele fala: alegrai-vos. Outra vez eu te digo: alegrai-vos. Não é não, chorai-vos. Outra vez digo: chorai-vos. Não, alegrai-vos, né? As circunstâncias para Paulo não importava. Ele já tinha entendido que Jesus já tinha feito uma obra naquele lugar. Diferentemente, né? Próximo. A alegria do povo de Deus, versículo 18. O apóstolo estimula os filipenses a celebrarem juntamente com ele essa tão grande salvação. Hebreus 2:3. O apelo de Paulo é contagiante. Regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo, por isso que tem acontecido. Versículo 18. A alegria de Paulo é proveniente do fato que uma vez que Jesus nos salvou mediante o seu sacrifício no Calvário, agora o Mestre nos chama para testemunharmos a verdade desta mesma salvação operada em nós. Versículo 13. Então, se Jesus operou salvação na tua vida, compartilha ela. É isso que Paulo está falando aqui no capítulo 13. Gente, se você foi salvo, foi. Então compartilha. A coisa mais óbvia do mundo, né? Mas a gente não faz. Às vezes. Às vezes fazemos, às vezes não fazemos. Mas ele diz: olha, agora você tem que fazer o mesmo. Faz o mesmo. A mesma salvação que operou em vocês, faça o mesmo. Portanto, alegremos-nos e regozijemos nisso. Nisso o quê? De fazer com que a palavra de Deus alcance mais vidas, né? E para nós, na nossa conclusão, o Evangelho nos convoca a desenvolvermos a salvação recebida por Deus, através de Cristo Jesus. Devemos ser santos como o Senhor é santo. Para isso precisamos nos afastar de todas as murmurações e contendas e abrigarmos no Senhor, vivendo uma vida irrepreensível, sincera e que retém a palavra da vida, né? Filipenses 2,16. Somente assim a alegria do Senhor inundará nossa alma e testemunharemos do seu poder salvador para toda a humanidade. Amém? Então esse é o que nós temos hoje, né? O término desse estudo. Em outras palavras, irmãos, a salvação nossa, ela é cotidiana. Todos os dias nós continuamos brigando por nós melhorarmos a nós mesmos, né? Um dia desse eu até brinquei com a minha esposa, um dia eu uma frase muito legal: Jesus mandou eu amar o meu inimigo, né? Aí eu me amei. Aí você pensa e fala: pô, mas não tem lógica. Qual é o seu maior inimigo, irmão? Você mesmo. Você fala: não tem nada a ver, né? A gente pensa, a gente fala: puxa, tem umas coisas que eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha lido isso, né? Eu li e fiquei impressionado. Falei: puxa vida, eu nunca tinha pensado que o meu maior inimigo é eu mesmo. Porque eu luto contra mim todos os dias. Amém? Acabou a energia? Puxa, vai ser a luz de Cristo brilhou aqui. Amém? Vamos colocar de pé? Amanhã tem intercessão, não é assim? Sexta-feira, 5 horas.